Bom dia, associada da Unindústria, mantendo a consistência, né? Vencemos quase um ano de palestras aqui direto no online, contando com a pandemia, 1 ano e 7 meses de palestras online e vocês conosco. Muito obrigada por esse momento de vocês conosco, muito obrigada por aceitarem nos dar essa oportunidade de ajudar de alguma forma, através do nosso conhecimento jurídico, através do nosso conhecimento estratégico, na medida do possível. E hoje nós vamos falar de um assunto intrigante do dia a dia de algumas empresas, e que a gente tem que desmistificar em algum momento, algumas situações, até que ponto é bom para a nossa empresa, para a minha empresa, para a tua empresa, até que ponto não precisamos dessa situação, até que ponto isso não é uma situação que desvirtua a legislação em si. Nós vamos tirar algumas lendas relacionadas à pejotização, para que vocês tenham no seu dia a dia algumas dicas de atentar para a necessidade desse tipo de situação na empresa, como pode ser diferente, como podemos fazer de uma forma melhor e sem correr tantos riscos ou não fazer. Então vamos à nossa palestra. Acho que não pegou. Será? O microfone estava desligado. Pessoal, Deixa eu tentar de novo. Só me digam no chat se vocês escutaram a nossa introdução. Acho que desligou sozinho. Que talvez o nosso microfone tenha desligado sozinho, a gente não se deu por conta. Digam para nós, por favor. Bom dia de novo. Escutaram a nossa introdução? Conseguiram ouvir? Bom dia, cortou um pedacinho. Cortou um pedacinho? Uma parte sim. Acho que só o final. Só o final, talvez. Bom, então vamos retomar rapidinho o que acontece. Nós vamos falar hoje sobre a pejotização. Existem algumas situações nebulosas acerca da pejotização nas empresas, se ela é uma conduta lícita, se não é, qual é o aspecto jurídico que envolve a pejotização ou a contratação de pessoas jurídicas para trabalharem nos nossos processos, em relação à nossa empresa, como isso funciona na prática. Nós vamos trazer algumas dúvidas que nos são trazidas pelos clientes, né, no nosso dia a dia, para compartilhar com vocês algumas situações e visualizar alguns riscos, inclusive de passivo trabalhista ou de autuação fiscal nesse sentido. Tá? Então nós vamos começar a nossa palestra. Se vocês tiverem algum problema ali, se não tiver áudio em algum momento, vocês nos comunicam ali no chat, por favor. Vamos lá. Como sempre, na sequência, no final da palestra, vocês vão estar recebendo o e-book para vocês terem no dia a dia de vocês. Deixa eu só pedir, eu consigo botar a tela cheia aqui também? No meu? Só. Então, vamos lá, pessoal. Eu coloquei uma frase aqui para a gente refletir num primeiro momento, antes de entrar no assunto, que é um assunto um pouco denso, para a gente pensar no nosso dia a dia e ter essa perspectiva durante a palestra do que realmente é importante para a nossa empresa, né? E aí eu coloco aquela seguinte situação: nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Eu percebo no nosso dia a dia, no dia a dia de muitos clientes, um gasto de energia desnecessário em relação a algumas situações que nem precisariam acontecer, que nem precisariam ser implementadas. E aí tentar rebuscar uma situação, tentar tornar eficiente uma situação que nem deveria existir, que por um descompasso de informação ou por um descompasso de cálculo de risco nem precisaria ter aquela situação na empresa. Aí nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. É nesse sentido que nós vamos ter a nossa conversa de hoje.
Caiu o áudio. O áudio está caindo de novo, pessoal. Só um minutinho que nós vamos arrumar aqui. Eles avisaram nós. Estamos com alguns problemas técnicos. Deixa eu só botar a apresentação de novo. Um pouquinho para baixo. Vocês conseguiram escutar essa introdução da frase que eu coloquei ali? Não. Não tem problema, a gente vai repetir. Só mais um pouquinho. Se tu quiser deixar assim, pra mim facilita. Acho que vai ter que vir pra... Agora não cortou. Não apareceu lá vermelho. Só que ela não vai passar aqui, Júcio. Vai passar só lá. Entendeu? Tu não quer vir mais pra cá? Sim. Nós vamos nos adequar aqui. Posso virar? Quer vir bem mais pra cá? Puxa bem mais aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Esses são os bastidores, né, pessoal? Tu consegue agarrar. São os bastidores das nossas palestras. Mas então, eu vou repetir essa situação aqui da frase que eu coloquei no nosso e-book para abrir a nossa palestra, colocando ali essa situação de que nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. A gente não se dá por conta, muitas vezes, no nosso dia a dia, que a gente está tentando dar eficiência a alguma coisa, a algum processo, a alguma ideia que nem precisaria ser colocada daquela forma na empresa. E aí o problema talvez seja por uma falta de percepção ou de informação ou até de calcular os riscos inerentes àquela conduta e ter realmente aquela convicção de que eu devo agir dessa forma ou eu não devo agir dessa forma. Isso realmente faz bem para a empresa ou eu não preciso desse tipo de situação. Isso tudo eu estou falando para a gente raciocinar lá na frente até que ponto a pejotização ela vai se adequar à sua empresa. O pessoal está dizendo que está sem áudio. Pessoal, ainda estão sem áudio. Vamos lá. Não está cortado. Né? Não tá, não. Nós estamos ouvindo, a Vivi falou. Estão ouvindo? Obrigada pela paciência, pessoal. Hoje nós estamos com dificuldade. Não é fácil para nós também isso. Tá? Então, qualquer coisa, avisem. Tu vê ali, Sim, Amanda? Muito bem. Com essa perspectiva de olhar para as situações que envolvem relações de trabalho, relações de emprego, pejotização, a gente ambiciona passar pela palestra e chegar até o final, verificando se realmente para o teu momento, para a tua empresa, para as tuas relações de trabalho e de emprego, a pejotização deve acontecer ou não, no sentido nunca pejorativo, mas no sentido de contratar uma outra pessoa jurídica. Vamos entender um pouquinho melhor. Nós temos, lato sensu, de uma forma ampla, a relação de trabalho. E a relação de trabalho, pessoal, ela é maior que a relação de emprego. E nós vivenciamos essa relação de trabalho, não agora em relação à pandemia, apenas de uma forma mais expansiva e flexível, mas já nos últimos anos, para se ter uma ideia, já desde o ano de 1990 ou 2000, nós saímos daquela situação do trabalho apenas vinculado, assalariado, com o vínculo empregatício, para abrir um leque de possibilidades. Isso tudo com a tecnologia, com o desenvolvimento e também com a pandemia, se acelerou de uma forma bastante brusca. E aí o que a gente entende também? Que a gente tem que ter essa percepção mais ampla das relações de trabalho, tal qual essas novas gerações têm.
né? Se a gente verificar aqui a partir do ano de 2000, 2010, toda essa parte para cá não fica apenas focado na relação com vínculo empregatício. As perspectivas das relações de trabalho, elas são mais amplas e mais flexíveis. A gente chama até e consegue fazer um paralelo em alguns momentos acerca da uberização do trabalho, ou seja, não se tem apenas aquele olhar cultural focado estritamente para uma relação assalariada, com vínculo empregatício. E isso acontece cada vez mais, sob pena de nós ficarmos sem esse vínculo e sem postos de trabalho, porque além da mão de obra excessiva e da alta tecnologia, que também reduz a necessidade, né, da força laboral em si, ao se substituir, por exemplo, um equipamento e ali cortar 20 postos de trabalho, né, através da automação e outras formas de trabalho, nós verificamos que o mundo pede uma adequação e uma elasticidade mental até relacionada a isso, uma percepção diferente do liame de trabalho, não apenas com enfoque no assalariamento ou no vínculo empregatício. E aí eu trouxe para vocês esse conceito amplo de relação de trabalho. Vocês vão verificar ali no nosso e-book que nós temos os exemplos. Um deles é o empregado. Mas na relação de trabalho, nós temos ali os autônomos, representante comercial, que é lei específica, e ali nós temos também metalúrgico, eletricista, engenheiro, o próprio Uber, advogado, empregado de todas as linhas profissionais. Então, a relação de trabalho é a contratação de uma prestação de serviço, não especificamente o trabalho daquela pessoa com um vínculo empregatício. Isso envolve uma atualização de toda a relação empregatícia em si. Ela é mais ampla do que uma relação apenas de vínculo. Fazendo parte de uma relação de trabalho, dentro do gênero relação de trabalho, nós temos uma relação de emprego. Então, é um pedaço da relação de trabalho, hoje em dia, a relação de emprego. E aí sim, nós temos uma situação que não é opcional. Nós não podemos optar quando é uma relação de trabalho, que eu posso contratar CNPJs, que eu posso contratar diferente, que eu posso pagar de forma diferente, e quando é uma relação com vínculo, que é de ordem pública, e eu tenho que fazer um vínculo registral com aquela pessoa. Então aqui não é uma opção tua ou minha, eu tenho que, nos momentos em que eu tenho os requisitos que configuram o vínculo empregatício, por lei, eu tenho que registrar aquele empregado. E é nesse momento que eu tenho a distinção entre a relação de trabalho, todas as relações sociais que envolvem uma prestação de serviço por pessoa física, por pessoa jurídica, e a relação de emprego, onde eu tenho a prestação de serviço exclusivamente por uma pessoa física, tá? Qualquer dúvida vocês já podem ir me colocando ali. Fiz um paralelo para vocês entenderem ali, macro também, entre a relação de trabalho e a relação de emprego. E aqui eu coloco na relação de trabalho todo aquele leque que eu havia falado para vocês. O autônomo, então é a Gilce, né? O advogado, enfim, todas as profissões que têm uma profissão livre do vínculo empregatício, seja pessoa física ou através de pessoa jurídica também. O trabalhador eventual também entra na relação de trabalho, é o trabalhador por bico, ele não tem vínculo empregatício, ele faz trabalhos eventuais, esporádicos, ele é pago pela unidade daquele trabalho. A ordem pública não manda que você faça a anotação do registro desse como empregado.
Outro exemplo de trabalhador em relação a trabalhadores na relação de trabalho. O trabalhador avulso, que nós não temos esse contato aqui, é o trabalhador portuário. Existe agora uma denominação um pouco mais abrangente, que seria também o trabalhador que faz descarga também de caminhões em algumas situações, né? Mas o básico que a gente vem em mente quando fala do trabalhador avulso, que também não tem vínculo empregatício, é o portuário. Temos o trabalho também temporário, aquele que vocês têm na empresa de vocês, que vocês fazem por demanda, quando naquela época do ano você precisa de mais contratações porque veio mais serviço, ou então quando você precisa substituir o teu trabalhador licenciado, em licença maternidade ou em férias, e aí você contrata uma intermediadora de mão de obra, que é a empresa de trabalho temporário. Você contrata uma PJ que vai te dar um trabalhador, né? Vejam como é amplo o leque de relações de trabalho. Temos o trabalho voluntário, que é o trabalho gratuito, que é feito também por instituições, enfim. Temos o estágio, que é lei própria, que é uma relação de trabalho, também não é uma relação de emprego, para o estímulo ao aprendizado daquela profissão. A terceirização, que nós já tivemos também uma palestra específica. E essa terceirização, ela envolve duas pessoas jurídicas, lembram disso, né? A empresa tomadora ou contratante, a empresa prestadora de serviço ou contratada, e o trabalhador, ele é o empregado da EPS, da empresa prestadora de serviço. Então, essa é um resumo bastante rápido de uma relação de trabalho mais moderno. Na relação de emprego, eu pontuei ali no nosso e-book, aí nós vamos focar dentro ali do nosso RH, departamento pessoal, do vínculo empregatício. Então, é o empregado, ou a nível doméstico, o empregado doméstico, o empregado rural, ou o aprendiz, que também faz parte de uma relação de emprego. Tudo isso para a gente ir amadurecendo essa situação e depois chegar na pejotização. Vamos ver ali. Pessoal, como que a gente vai definir? Isso também é muito importante. Como definir qual é a diferença entre uma relação de trabalho e uma relação empregatícia? Como que um juiz ou um advogado ou você na tua empresa consegue verificar as diferenças e não incorrer em erro e deixar de registrar alguém, né, que não tenha relação de vínculo empregatício? Nós temos a norma, a CLT, ela vem dizendo o que caracteriza o vínculo empregatício. E isso eu não vou abordar de uma forma com juridiquês. Nós vamos abordar de uma forma simples, vai ter ali no e-book. Eu até botei a sigla que cativa ali, hoje não é sexta, mas a sigla é SHOP, só que com S, né? Pra gente não esquecer. E eu gostaria que vocês visualizassem esses pontos, esses requisitos que eu vou tratar, mas não pensando só no que eu estou falando, pensando no dia a dia daquele profissional que está ali, que é MEI, ou que é PJ individual, que não seja MEI, mas é uma pessoa jurídica ali, né, individual, tem o CNPJ dele, ou é um autônomo, é um advogado, uma agência da vida prestando consultoria, uma auditoria. Eu quero que vocês pensem nessa pessoa que faz parte da rotina de vocês quando eu estiver falando desses requisitos. Para a gente chegar, cada um por si, e aqui no nosso momento de palestra, a caracterizar de fato se aquele PJ, ele é um PJ ou ele é um empregado da empresa e, deveria ter a anotação disso na CTPS. Vamos verificar. Então, a CLT, ela traz o conceito de empregado. O empregado é toda pessoa física. Ai, Jesus, já estamos nos conceitos. Depois nós vamos para o SHOP ali. Pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, obviamente, sob dependência desse mediante salário. Vou destrinchar as partes. O principal elemento, vamos ali para o SHOP, com S. Subordinação.
Pessoal, o que significa subordinação no nosso dia a dia? O núcleo do vínculo empregatício, aquela situação assim aqui, havendo subordinação, mata todas as charadas, ele é realmente um empregado, deveria ter sido anotada a CTPS dele. Ele precisaria ter vínculo, porque ele é subordinado, ele obedece ordens, está abaixo de ordens, ele passa o comando diretivo do seu trabalho, do seu esforço produtivo para o empregador. O empregador tem o poder de direção, não apenas em relação ao resultado do trabalho, mas às etapas desse trabalho, ao processo que ele leva até o momento final. Então ele segue as ordens do empregador no momento em que do momento em que ele é contratado, ou do momento que, mesmo que não registrado, ele foi contratado para aquele trabalho, até o momento final da entrega daquele serviço, daquele trabalho que lhe é subordinado. Ele obedece às ordens da empresa, ele tem o horário fixo, ele tem que se submeter à própria cultura da empresa, ao que está regrado no contrato de trabalho, mesmo que de forma verbal, porque existem contratos verbais, né? Não pode ter na relação empregatícia, não é o ideal, mas existem de fato. É um empregado que obedece a uma hierarquia, justamente por esse poder de mando, e a subordinação, eu disse, ela é um elemento principal e o juiz analisa, ou nós temos que analisar no nosso dia a dia também para ver os riscos dessa situação, a subordinação sob o aspecto jurídico em si, se ele obedece a ordens, se ele tem uma dependência econômica, ou seja, ele trabalha com equipamentos da empresa. Ele tem essa dependência econômica e pode ser também à distância, através do celular corporativo, de um iPad, qualquer instrumento de trabalho que o vincule economicamente à empresa, e também essa situação jurídica e técnica também desenvolvida pela tecnologia, né? Desde bater o ponto à distância, enfim. Vocês conseguem visualizar de uma forma bem clara o nosso S lá, da nossa sigla. Nesse sentido, a subordinação é um elemento essencial. Antes de passar para o próximo, eu já vou dizer, todos os elementos que eu trouxe ali naquela sigla para nossa relação de trabalho, eles são cumulativos. Eu não posso ter só um desses elementos para dizer ele é empregado. Eu tenho que ter subordinação e todos os outros. Vamos para o segundo. Habitualidade. O que é habitualidade? É ele ir trabalhar todos os dias? Não especificamente. O trabalho dele, ele tem que ser não eventual, ou seja, ele tem que ter regularidade na prestação do serviço. E aí eu vou dar um exemplo típico. Professor, carteira registrada, vínculo empregatício, ele não precisa ir todos os dias. Ele tem a aula dele marcada para toda terça-feira, mas a expectativa da instituição de ensino é que na próxima terça-feira ele volte a dar aula. O compromisso daquele professor é, na próxima terça-feira, estar dando aula. Então, a regularidade e a habitualidade é isso, você saber que você tem que voltar e a empresa ficar esperando você voltar. Vejam como isso se confunde muito com todas as outras relações de trabalho, né? Não é uma tarefa fácil você saber, num momento assim, se aquele prestador de serviço é realmente vinculado à tua empresa a nível de ordem pública, a nível de vínculo empregatício ou não. Não é uma tarefa fácil. Bem, a habitualidade é isso. Onerosidade, logicamente, é um trabalho que, mediante salário, diz a legislação trabalhista, mediante gratificação, mediante pagamento, mediante remuneração. Chegamos em outra situação que agora nos coloca numa dúvida cruel também quando se analisa um PJ individual e a contratação de um empregado que tem o requisito da pessoalidade. Veja bem, são duas pessoas físicas, né? Agora, para o requisito da situação trabalhista, para configurar o vínculo empregatício, você contratou aquela pessoa pelas suas habilidades pessoais para desenvolver. Você abriu aquela vaga
para aquele perfil, para aquela função e aquele perfil profissional. Você quer contratar o João, pessoa física, ao passo que lá numa relação que você vai contratar uma PJ, você não se preocupa tanto com o João, você se preocupa, eu estou contratando uma PJ que vai prestar assessoria, por exemplo, de TI, vai prestar assessoria jurídica, né? Vai resolver um problema pontual do encanamento da minha casa, houve um vazamento, enfim, mesmo que seja regular, você está contratando um PJ, um autônomo, você não está preocupado exatamente com a pessoalidade, com o João, com a Maria, com a Antônia, entende? Infungibilidade também, parece uma palavra complicada, mas é simplesmente assim. Essa pessoa que você contratou, ela está vinculada àquela vaga. Então, se no nosso exemplo, o João, amanhã, ele foi contratado, mas ele não consegue ir porque ele ficou doente, ele não pode mandar a esposa dele no mesmo lugar, no trabalho dele, para compor aquele momento. Ele não pode mandar a filha, ele não pode mandar um parente. Por quê? Porque ele foi contratado, o João. É infungível, é insubstituível. Ele só vai ser substituído nas hipóteses legais, numa licença, né, numas férias, se for necessário. Se não, é sempre a mesma pessoa. Estão conseguindo relacionar isso com o dia a dia de vocês? Coloquem isso numa situação assim de raciocínio para os PJs que vocês têm na empresa, contratados. E aí nós chegamos aqui no momento de novo para falar da pessoa física e chegamos no nosso conceito e no tema central da palestra, que é a pejotização. Se a gente abordar, verificar aqueles requisitos das relações de emprego, e eu até posso citar, existem outros, mas não são requisitos. São elementos, como por exemplo, a exclusividade. Você não precisa ter um trabalhador exclusivo, ele pode ter mais que um contrato de trabalho, né? Então isso não é um diferencial importante. O diferencial importante realmente são aquelas situações ali, da subordinação, da habitualidade, né? A onerosidade, a pessoalidade e ser pessoa física. E agora vem a grande confusão. O mundo mudou, o que acontece? Muitos postos de trabalho, principalmente depois da reforma trabalhista, começaram a ser substituídos por pessoas jurídicas, e a gente vai ter que raciocinar até que ponto essa pessoa jurídica, ela foi contratada justamente por ser pessoa jurídica, que vai prestar um serviço, ou porque ela é o João da nossa história aqui. Porque eu preciso do João, eu preciso dessa pessoa física. Por isso que nós colocamos umas máscaras ali, porque essa situação da pejotização, ela é enfrentada pela Justiça do Trabalho, em muitos momentos, como uma máscara a uma relação empregatícia, a uma situação que tira ou até que frauda a legislação trabalhista, tirando todos os direitos daquele PJ contratado. E aí nós colocamos assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor, o que é a pejotização nas relações de trabalho. Você contrata um MEI, você contrata a pessoa física, porém como pessoa jurídica. E aí em muitas situações o que aconteceu depois da reforma trabalhista, e não só, antes também, né? Era demitir o funcionário num dia, demitir o João, pedir para ele fazer um CNPJ e ali uns dias depois contratar o João como PJ, fugindo dessa situação de fazer o vínculo empregatício e das obrigações decorrentes do vínculo empregatício. É isso que a Justiça do Trabalho e que a sociedade em si não quer, que aconteça um desvirtuamento nessa relação de trabalho e de emprego, para mascarar uma situação que venha só em prejuízo, em benefício da empresa, tá? O que acontece ali, desmembrando o conceito de pejotização? A contratação é feita mediante um contrato civil, ao invés de um contrato de trabalho. Existe a emissão de nota fiscal mensal. E aí a gente acha interessante que o que acontece muitas vezes
tipo prato cheio para desvendar ali uma pejotização. Aí aquele trabalhador, ele é PJ, mas ele acaba emitindo nota fiscal todos os meses, na mesma data, com o mesmo valor para aquela empresa. Aí nós temos que pensar nos requisitos, nos elementos da relação de emprego, e pegando os outros, a gente consegue chegar a que ele tem pessoalidade, ele tem a remuneração, ele tem a habitualidade, é ali que vai dar o problema, tá? Esse termo eu coloquei ali no e-book de vocês, ele ficou conhecido de uma forma pejorativa, de uma forma que denigre a situação, porque se a gente verificar de uma forma sem juízo de valor, é possível pejotizar, é o caminho em muitas situações, é uma estratégia em muitas situações. Então, sem um juízo de valor, e se não for para fraudar, contratar PJs, mesmo que eu queira aquela pessoa, enfim, mas sem os outros elementos, tem que ter todos os elementos do vínculo empregatício, né? É uma situação que entra nas relações de trabalho. Então, tem empresas que precisam, de alguma forma, e a maioria eu acho até, contratar PJ em algum momento, em algum sentido. Não quero estimular ninguém, claro que não, mas a gente estava falando disso. Relações de trabalho e relações de emprego. O que não é aconselhável é cair naquela situação de fraudar a legislação, de saber que aquele João era para ter carteira assinada. Você sabe disso e você ou planejou isso de alguma forma e pediu para que ele saísse ou demitiu e aí você recontratou. É isso que é vedado na legislação. Agora, a gente não pode fechar os olhos para a modernização e pensar que dentro de um leque da uberização das relações de trabalho, nós não vamos contratar pessoas jurídicas para não sofrer risco nenhum. Não, nós temos que ter cautelas e verificar realmente o que está certo, o que está errado na visão e no cálculo da tua empresa, né? Então, ali nós colocamos a prática pejorativa, que é considerada porque reduz os direitos do empregado e dá benefício financeiro ao empregador. Esse seria o conceito macro da pejotização. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me coloquem ali. Eu pedi, mas não lembro. Tá tranquilo? Vamos para mais uma diferença para vocês colocarem isso na reflexão do dia a dia de vocês. A diferença entre o autônomo e a PJ. Porque veja bem, o autônomo é pessoa física. Então já teria um dos requisitos lá da relação de vínculo empregatício, para formar um vínculo empregatício. Então o autônomo é pessoa física, ele exerce, mas agora o que difere, veja naquela situação lá, ele não vai ter a subordinação pessoal. Ele exerce a sua atividade profissional por conta própria. Ele não está subordinado sob as ordens. Ele até se submete a alguns parâmetros. Eu quero que seja dessa forma. A minha empresa precisa disso. Mas ele coloca a sua técnica, a sua prestação de serviço e toda a sua rotina, ele é que determina. O seu agir até a conclusão do serviço, mesmo que ele tenha um prazo de entrega, é ele que determina. Então, aqui nós já quebramos aquela situação lá atrás de que o autônomo, ele não tem o elemento subordinação. Por isso, não vai dar vínculo empregatício à contratação de um autônomo. Ele assume os próprios riscos, né? Define quando, onde, de que forma ele vai realizar suas atividades. A relação do autônomo é sim daí de natureza civil, não tem subordinação. Ele pode ser exclusivo, mas nunca vai ser nesse sentido subordinado. Aí vocês conseguem ver claramente a distinção entre uma coisa e outra, tanto do autônomo para o empregado, quanto de uma outra pessoa jurídica, tá? Vamos ver, eu acho que eu vim para trás. Tem uma pequena distinção conceitual ali entre o autônomo e o profissional liberal. O profissional liberal é aquele que tem registro no seu órgão de classe, no seu conselho, né?
Aí seriam os arquitetos, os advogados, os engenheiros. Então, até o autônomo, ele pode também ter uma PJ, mas aí vai ser diferente. Ele não vai ser, por exemplo, um MEI, porque o MEI, por definição, ele não tem o registro no seu órgão de classe, né? Ele tem uma liberdade. Depois eu até vou colocar, eu coloquei ali no e-book para vocês, uma listagem de profissionais MEI ali que não tem esse... Justamente não podem ser MEI porque eles têm que ter um registro profissional. Por exclusão eu coloquei ali. Voltando aqui, artigo 442 da CLT. A contratação de autônomo, cumprida por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, para a gente fugir daquele requisito da habitualidade, né? Quebra o requisito, afasta a qualidade do empregado. Então, a própria CLT coloca lá num capítulo após a reforma a situação do autônomo que ele não é empregado. E ao colocar isso, já coloca essa distinção daqueles requisitos que a gente falou ali atrás, certo? Agora eu coloquei para vocês de uma forma tentei colocar de uma forma um pouquinho mais didática, algumas perguntas relacionadas ao assunto que nos chegam ou que nos chegaram, né, que são as mais frequentes para a gente verificar ainda essa distinção e se na nossa empresa temos algum risco de alguma demanda trabalhista ou alguma autuação fiscal em razão de ter um vínculo empregatício mascarado ali de pessoa jurídica. Eu posso dispensar o empregado e contratá-lo como PJ? Eu meio que fui falando sobre isso, né? E aí, olha, eu começo a frase ali com um sim. Mas nós temos uma quarentena, pessoal. Somente a partir de 18 meses após a rescisão do contrato de trabalho. A cautela do legislador é justamente essa. Tive a ideia. Vou fugir dessa situação dos encargos trabalhistas e vou demitir e recontratar amanhã, o mês que vem, como pessoa jurídica, o empregado individual, né? O trabalhador individual. A própria regra, quando ela trouxe a possibilidade, ela já diz que tem que ter 18 meses de carência para não ser clara ali, né? Não para não ser clara, eu já estou meio que induzindo, mas para não caracterizar de forma direta um vínculo empregatício. Certo? Porque daí é fraude, é pejotização mesmo. Demitir para recontratar como PJ não é possível. A partir de 18 meses, daí já passa dessa quarentena, já houve uma desvinculação, né? E pode não caracterizar, dependendo daqueles requisitos sempre lá atrás. Nesse ponto, a gente também não pode, nem mesmo, eu até coloquei 2 artigos da legislação ali, da Lei Especial de Terceirização, para chamar a atenção que eu não posso nem contratar, demitir o meu empregado e já recontratá-lo como pessoa jurídica no prazo de 18 meses. Também não poderei fazê-lo através de uma prestadora de serviço, da terceirização, tá? Porque da mesma forma tem que manter a quarentena, isso que foi colocado na legislação, porque senão o empresariado, de alguma forma, que precisasse dessa situação ou que quisesse pejotizar, simplesmente demitiria e, não, eu vou cumprir com a quarentena, não vou contratar em 18 meses, mas contrata através de uma empresa terceirizada. Também não vale, é fraude à legislação. Nós colocamos ali uma exceção a essa situação acatada pelos tribunais e é óbvia, pessoal, se você contrata ele para outra função, para exercer outra atividade, é claro que não vai ter essa presunção de que houve fraude à legislação trabalhista, porque você está contratando ele para fazer outra atividade e não aquela que ele tinha há pouco tempo antes de ser demitido. Então, não caracteriza pejotização. Está aqui a listinha que eu coloquei para vocês, algumas profissões que não podem ser MEI. Só para título de curiosidade, a gente colocou ali.
Então, advogado, arquiteto, contador, dentista, economista, enfermeiro, engenheiro, fisioterapeuta, médico, essas profissões aí, elas têm que fazer o cadastro regulamentar no seu conselho, né? Tem que fazer o seu registro de classe, e isso afasta a possibilidade de ser MEI. Você pode contratar igual, tá? Como autônomo, e aí pagar por RPA, não vai fazer a emissão da nota fiscal. Mas também tem outra distinção, e esses profissionais aqui podem abrir também uma PJ no sentido de uma firma de advocacia, empresa, né, mesmo que individual, uma sociedade de advocacia em caráter individual. O contador também, todos esses profissionais têm essa prerrogativa de abrir também uma pessoa jurídica e daí sim emitir nota fiscal, tá? Se contratar como autônomo, vai fazer o pagamento mediante a RPA, isso vocês sabem também. Outra pergunta que chega ao escritório em relação à pejotização. Chega ao nosso conhecimento, né? Quais os argumentos a favor e contra a contratação por pessoa jurídica? E aí vocês têm já na cabeça de vocês inúmeras situações, quem é contra, quem é a favor. A gente, como eu falei, não vai fazer um juízo de valor para julgar quem contrata, quem contratou, quem não contratou. O objetivo é vocês verificarem os riscos disso, se vocês estão de alguma forma ou conhecem alguém que está nessa forma envolvido com uma pejotização e isso é risco, ou simplesmente está havendo uma relação de trabalho que não tem todos os elementos da caracterização de vínculo e que está ok, porque foi contratada uma PJ e não é proibido isso. Certo? Então, os argumentos de quem defende a pejotização ou a contratação de pessoas jurídicas, né, não no sentido ruim da palavra, é que mantém o trabalho, mantém os postos de trabalho, reduz o desemprego. O PJ normalmente passa a receber valores maiores, normalmente é de 1,5 a 2, dobra o valor, né? Até porque ele não vai estar recebendo as situações trabalhistas. A empresa e o empregado passam a recolher menos impostos. E aqui eu chamo a atenção para vocês desse movimento que tem nacional acerca dos impostos. Então, o que é uma vantagem hoje pode não ser após algumas reformas que a gente vai ter, né, a nível tributário, a nível administrativo. Então, hoje, se você for recolher algo como pessoa física, olha a vantagem que é para o próprio, quem vai prestar o serviço como prestador individual, né? Ele vai estar pagando como pessoa física 27,5%, ao passo que se ele for MEI, ele vai estar recolhendo, agora eu não me lembro de cabeça a tabela, mas como MEI ou como PJ, enfim, ali em torno de 6%. Eu não tenho certeza dessa informação, teríamos que ver. Mas a diferença é muito grande. Então, o próprio indivíduo, prestador do serviço, ele também vai fazer uma economia bastante grande. E isso é sedutor. Ele vai ganhar um pouco mais, ele faz uma economia tributária. Nem só a empresa tem esse plus em relação a essa contratação, né? Então, isso acaba sendo um elemento que, na prática, na realidade, influi muitas decisões acerca dessa contratação, né? Tanto de um lado como do outro. O que eu quero colocar para vocês em contraponto é que, como existe um movimento nacional acerca de reformas e elasticidade dessas relações, o que acontece? Poderá haver um aumento na tributação também dessa pessoa jurídica. Não é assim, não vai ser sempre assim, esse favor tributário em relação ao PJ. Nós podemos já visualizar no futuro a situação de que vai aumentar a tributação para esse indivíduo. Então, não vai ser de todo benéfico para ele em muitos momentos. E quando essa situação chegar, aquele passo para trás talvez seja dado. Então, porque é natural. Enquanto a pessoa está satisfeita com algumas coisas, é que nem durante o casamento, né? Enquanto é meu bem para cá, meu bem para lá, tá tudo bem. Agora, na hora da separação, a advogada falando, é meus bens para cá, meus bens para lá. Então, o que era uma situação favorável, ao se tornar desfavorável,
pode levar a descortinar essa pejotização e aí vira uma reclamatória trabalhista, entende? Entre outros fatores. Os que defendem a pejotização também falam que as empresas diminuem o custo até para o consumidor final, porque se ela vai ter menos custo, ela pode baratear de alguma forma a sua prestação de serviço ou o seu produto e aumenta assim a lucratividade. Ou seja, a gente tem que ter aquela cabeça realmente de não julgar, mas de avaliar o que é bom e o que não é bom, né? Os que são contra a pejotização ou eu nem botei ali simplesmente pejotização, a contratação por pessoa jurídica, empresa individual, isso tem que saber, empresa individual. A parte contratada, ela não vai ter assessoria mais de um sindicato. E isso, para os que defendem a não pejotização ou a não contratação de uma PJ, né, é lesivo, porque o empregado ele vai ficar desassistido. Existem situações aqui que chamam a atenção de um movimento também que é feito em maior escala, da contratação de empregados hipersuficientes na dicção legal, que eles recebem acima de 2 tetos do teto máximo do salário, né, da Previdência Social, teto da Previdência Social, e além disso eles têm diploma em curso superior. Esses profissionais já são tratados na CLT, são empregados e são hipersuficientes, não são hipossuficientes. Eles têm algumas situações diferentes elencadas na CLT. Puxando isso para uma pejotização ou para uma não pejotização no sentido, eu fico o tempo todo falando isso, né? Mas para contratar um PJ, o movimento que se percebe é a contratação de muitos gerentes, gestores, como PJ, como prestador de serviço. Nesse sentido, muitas empresas têm feito essa opção para dizer para vocês nesse momento, a nível de cuidar dos riscos, é cuidar justamente, mais uma vez, daquela situação de que hoje o benefício fiscal desses grandes gestores que são contratados dessa forma, ele poderá mudar, né? Não se sabe quanto no ritmo brasileiro as coisas demoram, mas poderá mudar. Outra situação é que a gente vê sim na Justiça do Trabalho muitos gerentes, gestores e cargos elevados fazendo a reclamação no sentido de pedir o vínculo empregatício. Então não é sereno isso, não é uma paz colocar essas pessoas no nosso ambiente dessa forma, a não ser que tenha realmente muita confiança e que de alguma forma se fuja daquele nosso chope, se quebre aquela cadeia de uma forma lícita, obviamente, né, de ter os elementos que configuram o vínculo empregatício. Então a empresa vai ter que ter na sua rotina também a quebra desses elementos que vão levar a um juiz colocar um vínculo empregatício, em que na realidade nem deveria ser, né? Foi contratado assim. Outro argumento contra é que não tem mais os direitos trabalhistas, e isso é um argumento que de fato pesa muito, porque no início, quando o indivíduo é contratado para CPJ, o João é contratado, eu estou usando um nome assim apenas exemplificativo, pessoal. Tá tudo bem, ele ganha um pouquinho mais, como eu falei, enfim, né? Mas quando chega no final do ano, ou quando chega no final de alguns anos, ele sendo de fato, havendo aquela máscara e ele sendo empregado da empresa, ele tendo aqueles requisitos que a gente falou, ele vai sentir essa diferença na pele. Então isso é um passivo colocado embaixo do tapete da empresa, que até no contato dele com os demais, isso em algum momento vai ser algo dificultoso para fazer a gestão dentro da empresa. Esse é um olhar que tem que ter com muita atenção, porque ele não vai ter diferença em relação aos outros, porque justamente a pejotização é descortinar, tirar essa máscara e ver que ele é um empregado. E aí ele tem um tratamento diferenciado em relação aos outros direitos trabalhistas, e isso faz muita diferença. Talvez a empresa, pensando nisso também, olhando com esse olhar, a gente chega lá no nosso primeiro slide, não, mas isso aqui, para mim não dá. Para mim não adianta eu botar cores bonitas numa situação que mais para frente não me serve, não vai ser bom. É essa reflexão que eu tenho que trazer para vocês.
E por fim ali, aqueles que são contra, na rescisão, esse trabalhador, ele não recebe nenhum direito, a não ser o que está estipulado ali no contrato civil. O que também, o momento da rescisão é sempre muito delicado. Pode gerar uma reclamatória trabalhista se de fato ele foi um trabalhador, né, com vínculo empregatício. Aqui nós trouxemos então um breve resumo, quais os riscos da pejotização para a empresa. Qual é o risco de não formalizar aqui? Quando a empresa não segue os preceitos legais, ou seja, fecha o olho para aqueles requisitos do vínculo empregatício, o que vai acontecer? Ela vai ter risco trabalhista. O que acontece quando tem um contrato de natureza civil e a relação na prática é de natureza trabalhista? Nós temos um princípio na legislação trabalhista, que é da primazia da realidade. Então, nada do que você tem ali no papel, no contrato, formalmente vai ultrapassar a primazia da realidade. Aquele dia a dia de rotina trabalhista, de vínculo, ele vai ser descortinado e vai ser flagrada a pejotização, com todos os direitos trabalhistas, e aí por todo o período trabalhado, né? E, além disso, vem sempre aquele anexo, a gente fala do dano moral, né? Sempre a cereja do bolo, e vem a batatinha frita, sempre tem ele acompanha os outros pratos, né? Então, vem as situações ali dos reflexos, do que não foi pago, todos os direitos e também o dano moral, que é a batata frita que acompanha o chopp ali. Outra repercussão negativa é a fiscalização e multa, e aqui eu trago para vocês mais esse olhar, não é apenas em relação à parte da Justiça do Trabalho, mas a parte da auditoria fiscal, tanto do Ministério do Trabalho, quanto da Receita Federal, né? Porque agora muitos profissionais estão de boa, né? Falando de uma forma mais tranquila, de boa com essa situação de CPJ, porque tem um encargo mínimo tributário a recolher. Isso pode mudar, como eu falei, ou então pode ser detectado através de uma autuação ou de uma auditoria fiscal. E aí as duas partes ficam fragilizadas, porque o contratado também, de alguma forma, sonegou aquele tributo, porque ele também não era para recolher daquela forma, né? Nesse momento a gente consegue ali visualizar a exclamação que o contrato, que era para ser um benefício para as partes, ele se torna um prejuízo, um grande pesadelo, certo? Quais os motivos que levam à nulidade do contrato? Depois de tudo que eu falei ali em relação aos requisitos, vocês já devem ter na cabeça. Mas vamos repisar ali, colocar em destaque alguns. Recontratação no prazo anterior aos 18 meses, é nulidade evidente, tá? Não pode sair dessa quarentena. O empregado, aquele indício que eu falei lá atrás, ele passou a CPJ, mas a sua remuneração não alterou em nada nesse caso, ou alterou um pouquinho, né? A empresa passa a ter mais lucro e ele continua nas mesmas funções, ou seja, está presente a subordinação, continua o vínculo empregatício. Isso tudo leva à nulidade por conta do princípio da primazia da realidade. Eu coloquei ali uma observação da reforma trabalhista, só para colocar para vocês terem por escrito que são nulas todas essas disposições, né? E que não tem valor qualquer procedimento que objetive impedir o não reconhecimento de um contrato individual de trabalho, tá? Independentemente se você tenha feito o melhor contrato civil da tua vida, se a tua realidade está mascarando uma relação empregatícia, ela pode ser descortinada e isso pode gerar um passivo grande. Nós temos ali, como vocês têm no dia a dia, muitos de vocês, a relação com o representante comercial. Eu fiz mais um paralelo bem resumido acerca da representação comercial. E aí nós verificamos no nosso dia a dia que às vezes o representante comercial, ele é realmente representante comercial, mas a empresa, ela toma atitudes que configuram um vínculo empregatício sem que seja.
É impressionante, é como um tiro no pé. Ela assume rotinas do seu dia a dia e trata o representante comercial, que é um representante, é uma PJ, ou um autônomo, e tem um registro no seu conselho, ela trata ele dentro da sua rotina, do seu trabalho, como se fosse um empregado. E aí nessa circunstância, por conta da primazia da realidade, da prática trabalhista, lá na frente esse representante ele consegue provar um vínculo empregatício. E nem era para ser. Então eu fiz um paralelo ali para vocês. O representante comercial, ele tem um contrato de natureza civil, uma norma especial. Ele não tem subordinação. Ele tem organização própria, estrutura própria. Ele até recebe diretrizes, mas ele tem a sua autonomia. Tentem pensar na rotina dos seus representantes comerciais nesse momento. Até que ponto você não está colocando um poder diretivo em cima da rotina desse representante comercial? Você mesmo, através da sua prática ou dos teus processos, estão colocando alguns limites que não precisaria ou que não deveria e que isso te coloca em risco depois de configurar um vínculo de emprego. Tá? Vamos pensando. A representação, então, ela tem a autonomia do agente e o representante ele pode ser pessoa física ou jurídica. Agora, do outro lado da nossa barra ali, o contrato de trabalho. Quando você contrata, por exemplo, a gente chama de pracista ou de vendedor, aí vai ter, obedece a CLT e as normas coletivas, tem a subordinação jurídica, a estrutura é do trabalhador, o poder diretivo é do empregador e o empregado é necessariamente pessoa física. Então pense um pouquinho de novo, vou falar isso no teu representante comercial, se você não está colocando rotinas lá, que na verdade ele está subordinado ao teu poder diretivo, né? E mude essas rotinas, porque ele é um contrato civil e ele é um representante comercial. Se você quiser um representante comercial que venda, mas que tenha subordinação, você vai fazer a anotação da carteira de trabalho. Lembra lá atrás? É melhor fazer da forma certa desde o início. Cuidados para reduzir o passivo trabalhista. Elaborar um contrato adequado de prestação de serviços, com cláusulas boas relacionadas a essa contratação de pessoa jurídica. O contratado, no caso do representante comercial, ele precisa ter ali o registro no conselho, tá? Ou outros órgãos de classe, se forem outros autônomos, ter o CNPJ. Muita empresa abre mão disso. Vou contratar ele de uma forma autônoma, mas ele não tem o registro, gente. Tem que contratar mediante o registro, tem que pedir o registro. E o item 3, que é aquilo que eu vou chamar a atenção de novo, que eu fiquei falando o tempo todo. Não transformar essa relação civil, que é civil, numa relação trabalhista. Porque você tem que mudar esse olhar em relação a esse representante ou essa pessoa jurídica, essa empresa individual que você contratou. Tá? E aí você vai evitar, escrevi, dinâmicas de trabalho que caracterizem a subordinação jurídica. Exemplo, envio constante de e-mails com metas para cumprir. Não vou ter meta, vai ter meta, mas não coloque isso de uma forma que haja subordinação. Aplicação de sanções disciplinares. Nós tivemos, ano retrasado, salvo engano, uma pergunta nesse sentido. Eu posso aplicar, Gilce, uma aplicação, uma penalidade, uma suspensão, uma advertência para o meu representante comercial? Não, pessoal. A sanção disciplinar, ela é específica para o trabalhador com vínculo empregatício. Para a PJ, ou para o profissional, o autônomo, o profissional liberal, o PJ, firma individual, contratado para a minha empresa, eu faço rescisão contratual se aquele trabalho não está ok. Eu não aplico uma sanção disciplinar. Outra coisa a evitar, cumprimento de horário. Então, ao passo que o João, com vínculo empregatício, você pode e deve, você tem obrigação de cumprir o horário, seja de qualquer forma de controle de horário, para um PJ, para um autônomo, você não vai fazer exigir o cumprimento de horário. Ele é autônomo, ele não pode ter subordinação a isso, embora ele vá ter habitualidade também, porque ele não vai aparecer uma vez na vida e sumir, vai haver a habitualidade. E o controle da rotina da atividade desenvolvida, que também não pode acontecer.
Tá? Então são essas diferenças que no dia a dia vocês têm que colocar numa nova rotina para não transformar em passivo aquilo que nem deveria ser, porque não é pejotização aquilo, é uma relação que você não está sabendo tratar da forma como ela é com PJ mesmo. Eu acho que temos uma pergunta. Tu pode ver. Sim, tu pode ler também, por favor. Amanda, vai ler para mim que eu tô sem óculos. Sim, ele está pedindo a questão do representante de passar e-mails ou ligações fora do horário comercial, mesmo ele sendo PJ. Isso gera algum vínculo? Nosso presidente, bem-vindo à palestra! Olha, o que gera vínculo em relação ao representante comercial ou qualquer PJ contratada não é só a situação de passar fora do horário ou não. Na verdade, essa é uma preocupação mais trabalhista, para não gerar a hora extraordinária, a hora extra, né? A situação ali é se no conteúdo desse e-mail, ele tem uma frequência, tanto no horário normal, quanto no horário excessivamente, ou final de semana, ou fora dos horários. Mas ele é excessivo e ele, de alguma forma, pelo seu conteúdo, ele coloca esse trabalhador, que seria um trabalhador lato sensu, como um subordinado. Se ele colocar a pessoa para obedecer ordens de alguma forma, com metas excessivas ou com controle de rotina, aí sim vai dar perigoso o vínculo empregatício. Mas a questão do horário ou não, para o autônomo, para a PJ, não tem essa característica de tanto risco, porque o problema relacionado a isso é realmente com o empregado. O empregado que recebe o e-mail ou o WhatsApp fora do seu horário, da sua jornada, como ele tem direito à desconexão, né? Isso pode configurar horário à disposição ou jornada extraordinária. Então não é isso não. Obrigada pela pergunta, Júnior. Mas isso não caracteriza. Ainda bem, né? Ainda bem. Ele é elogiando nós. Falou que está super bem preparado o material nosso. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente faz com muito carinho o trabalho para vocês. Sempre pensando em não tirar o tempo de quem tem tão pouco tempo, né? A gente não quer, só quer contribuir. Vamos ver o que nós temos aqui. Então, vamos ver se tem mais perguntas ali, mas eu vou finalizando nessa parte. A empresa, pessoal, sem juízo de valor, sem certo ou errado, ela tem que fazer uma análise objetiva da relação trabalhista, do seu local de trabalho, da sua relação. Olha essa marca é muito importante, da relação com o contratado e com os demais empregados também que eu falei. De repente, só ele recebe de uma forma diferente, mas ele trabalha no dia a dia igual aos demais. Poxa, é uma situação de grande risco. A remuneração, ela vai fazer essa análise das atividades, dos requisitos legais, fáticos, e aí sim vai ser evitado um passivo trabalhista, e chama a atenção que ninguém fala muito disso, para o passivo tributário para ambos, tanto para o PJ quanto para a própria empresa. Tá? Temos mais dúvidas? O Rodrigo nem mandou eu parar hoje ainda, eu acho que ele está de boa ali com o nosso horário. Como é que estamos no horário? Tranquilo hoje. Tá tranquilo. Pessoal, tem mais alguma dúvida ali, Amanda? Eu espero que tenha sido, de alguma forma, tenha contribuído com o dia a dia de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, nós estamos ali no escritório, podem ligar, pode mandar e-mail, tá? Estamos aqui a serviço da Unindústria em benefício de vocês. Cuidem das rotinas, não transformem em um passivo que não deveria ser e pense naquela situação que abriu lá a palestra. Não adianta tornar bonito e eficiente alguma coisa que não vai dar em nada e sintam-se livres para analisar os riscos de uma forma objetiva, sem juízo de valor, mas agora sabendo dessas informações que a gente tentou passar para vocês, tá? Eu termino aqui com uma frase que nós abrimos as palestras ano passado, eu acho, porque estamos agora no final do ano, já vamos ter só mais uma palestra. Eu sei que vocês estão cansadinhos também, e nem por isso a rotina nos poupa do nosso dia a dia, tudo é muito esforço. Então eu coloquei uma piadinha ali para nós, do Badim, né? Por Deus que dá vontade de vender fora tudo, para a gente se animar, botar um sorriso na cara e agora para as atividades do dia, com algumas preocupações, mas também com uma vontade de sorrir e de levar para frente os nossos projetos.
Mais alguma perguntinha? Então, um bom dia, um grande abraço. Se tiver dúvida depois, pode me chamar. Bem?